Por que as ações estão caindo tanto em 2022? Vou te mostrar 3 razões que estão fazendo isso acontecer. E mais, vou te mostrar até onde essas quedas nas ações podem chegar e a partir de que momento pode ser uma oportunidade de investimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 13º episódio do nosso quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores, onde eu pego esporadicamente, não tem uma periodicidade muito específica, mas eu pego um tema que está assustando bastante gente, está gerando tensão, preocupação, e eu venho e tiro a coberta que tem ali por cima e te mostro a realidade dos fatos, os fundamentos para que você consiga ter resultado investindo na bolsa com tranquilidade, com segurança, sem ficar olhando gráfico, sem ficar acompanhando notícias, sem você precisar ficar toda hora olhando seus investimentos. Investir é colocar o teu dinheiro para trabalhar por você e no longo prazo, com o passar dos meses, com o passar dos anos, você consegue multiplicar isso para chegar na sua liberdade financeira ou, enfim, atingir os objetivos que você tem, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar o assunto desse vídeo. A gente pode ver nesse gráfico aqui, você não precisa, uma ressalva importante, você não precisa olhar para um gráfico para conseguir identificar onde você deve investir. Mas o gráfico, o que ele mostra? O que está acontecendo com o preço de um determinado ativo, de uma determinada ação, com o passar do tempo. E aqui na tela a gente consegue ver muito claramente o índice Bovespa nessa linha azul. Desde o início de 2022, nessa primeira semana do ano, a gente está vendo que ele está caindo cerca de 3%. E a gente pode pensar, poxa, mas não está caindo muito, né? Está caindo 3%. Na verdade, não, gente. Na verdade, está caindo muito mais. E já chegou a cair cerca de 10% em média as ações aqui no Brasil. Por que eu estou falando isso? O que está aqui nessa linha laranja? Na linha laranja está o índice Small Caps. O que é o índice Bovespa e o índice Small Caps? O índice Bovespa é o índice, é um termômetro das ações, que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, tendo por base aquelas que são as maiores empresas da bolsa. As maiores empresas. O índice de Small Caps pega as menores empresas que têm ações na bolsa. Quanto que os preços estão subindo ou estão caindo? E essa variação no preço é representada justamente por essa linha. Só que quando a gente olha para o índice Bovespa, que é o principal índice, termômetro das ações, o índice de rentabilidade média das ações, ele tem um problema. Ele é extremamente concentrado. Olha só, peguei aqui, baixei do próprio site da nossa Bolsa de Valores, a composição do índice Bovespa no dia 7 de janeiro de 2022. E você pode perceber o seguinte, ó, que tem 93, tá? Da Vale até a Positivo, tem 93 ações que estão dentro desse índice Bovespa e aí é feita uma média ponderada. Quanto maior é a empresa, quanto maior é o valor de mercado da empresa, quanto maior o volume de negociação das ações dessa empresa, mais peso ela tem. Por exemplo, a Vale só a oscilação no preço da ação da Vale corresponde a 15% da oscilação daquele índice. Petrobras, 6%, Itaú, 5% e assim por diante. Quando a gente pega só as 10 primeiras ações e soma esses pesos, a gente chega nessa soma aqui, ó. Essas 10, você pode ver até aqui embaixo também, ó. Essas 10 ações, que são aquelas ações que têm mais peso no índice Bovespa, respondem por 50% da variação de preço do índice Bovespa. E o que a gente está vendo acontecer agora nesse início de ano? A gente está vendo as commodities, se valorizando, Vale, Petrobras e os bancos se valorizando, o setor financeiro se valorizando também. E aqui a gente vai pegar algumas outras empresas de alguns outros setores, Suzano também entra em commodity, VEG tem ligação com commodity e assim por diante. Mas quando a gente olha pro índice de Small Caps, aqui nesse índice de Small Caps tem muito pouco banco, aqui nesse índice de Small Caps quase não tem commodity. E a gente vê que a economia, realmente, as ações das empresas que refletem a economia, tirando aquele peso gigantesco que tem das ações de bancos e das ações de commodities, a gente vê que a queda está muito maior. Agora, nesse momento, está em 8,94%, sendo que já chegou aí em 3 dias, a uma queda de praticamente 10%. Entendido isso, agora eu vou te mostrar as 3 razões, os 3 motivos pelos quais as ações estão despencando logo agora no início de 2022. A gente vai analisar isso e vai ver o que pode acontecer daqui para frente. Óbvio que eu não vou fazer nenhuma projeção, porque essa é uma estratégia perdedora de forma comprovada, mas você vai ter os cenários e vai aprender a se proteger de todos esses cenários, tá bom? Então olha só, dá uma olhada nessa manchete aqui, ó. Fed acelera a retirada de estímulos nos Estados Unidos e prevê 3 altas de juros em 2022. Alta da taxa de juros americana. Olha essa outra.
alta de juros nos Estados Unidos pode começar em março, diz regional do Fed, que é o Banco Central americano, sendo que a expectativa era que as altas na taxa de juros fossem acontecer lá em outubro, lá no terceiro trimestre, setembro, outubro de 2022. Bom, então vamos lá. O que estava acontecendo desde março de 2020 nos Estados Unidos? Uma injeção, um estímulo monetário. Talvez você saiba, talvez não, mas desde a crise de 2008, existe uma bolha inflando nos Estados Unidos, existe uma bolha inflando na Europa, existe uma bolha inflando no Japão. E isso repercute nas ações aqui no Brasil e nas ações no mundo inteiro. Até falei um pouco sobre isso no meu Instagram. Se você não me segue lá, @marinovinicius. O link vai estar na descrição desse vídeo se você estiver assistindo pelo YouTube. Mas não deixe de me seguir lá, porque eu falo as coisas muito mais atualizadas lá no Instagram. Mas ó, o que acontece? 120 bilhões de dólares por mês, 120 bilhões B de bola era injetado na economia americana desde março de 2020. Isso para quê? Para fazer com que o país, de forma totalmente artificial, de forma fazendo que o país não entrasse num momento de crise econômica por conta da pandemia que aconteceu em 2020, vem acontecendo até hoje, né? Isso começou lá em 2008, quando teve a bolha imobiliária americana, o estouro da bolha imobiliária, a crise do subprime, e desde lá os Estados Unidos vem fazendo isso para que ele não entre em crise. É uma bolha que vem inflando e uma hora, provavelmente, esse negócio vai estourar, como toda bolha que é inflada. Só que agora, em 2021, a inflação americana foi super alta. A inflação americana foi a maior dos últimos 40 anos. Na Europa, a Alemanha, que é o país que tem a economia mais estável por lá, a maior inflação dos últimos 29 anos. Aqui no Brasil a inflação está super alta também. Só que como está muito alta a inflação nos Estados Unidos, o que é inflação? Aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Então, está subindo muito os preços por lá. O que o Banco Central americano vai fazer? Ele vai parar de injetar dinheiro na economia, porque não precisa mais. Ele injetava dinheiro justamente porque não tinha inflação, né? Então, agora ele vai parar de injetar dinheiro. Ele já ainda deu um alerta que ele pode começar a tirar dinheiro, esse dinheiro artificial da economia, para tentar desinflar essa bolha que ele acabou alimentando e nutrindo, e vai aumentar a taxa de juros, de forma que, aumentando a taxa de juros, as pessoas não pegam tanto empréstimo, não pegam tanto financiamento, compram menos coisas e, naturalmente, os preços acabam caindo e a inflação acaba ficando controlada. Só que, quando isso acontece, muda duas coisas muito importantes. A primeira delas é que muda toda a reprecificação dos investimentos de renda variável. Então, o que é isso? Reprecificação. Bom, a maioria dos investidores, dos especialistas do mercado financeiro, dos analistas, eles usam o quê? Métodos de cálculo de projeção futura de lucros das empresas para decidir se o preço que ela está negociando hoje vale a pena investir ou não vale a pena. Isso basicamente, por meio do que eles fazem isso? Por meio de cálculos de valuation. O que é valuation? É eu estimar, eu projetar quanto que uma empresa vai ter de lucro, quanto que ela vai gerar de caixa, qual que vai ser o fluxo de caixa dela para o próximo ano, para os próximos 5 anos e para a perpetuidade. Olha que doideira, mas é isso que o mercado financeiro faz. E aí, eles trazem esse fluxo de caixa futuro que eles estimam para o presente, por meio de uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto, dentro do cálculo dessa taxa, é usada a taxa de juro dos Estados Unidos. Tá? Então, quando eleva a taxa de juros dos Estados Unidos, o que acontece? Esse valor presente, hoje, ele é descontado a uma taxa maior. Esse valor futuro, perdão, é descontado a uma taxa maior e o valor presente hoje vai ser menor. Então, por consequência, eles ficam todo dia, cada vez que muda a projeção, eles ficam todo dia recalculando. Não, agora o valor presente é tanto, então hoje está caro demais. E assim eles vão comprando, vendendo e ficam girando um monte essa carteira de investimento deles. Mas, aumentando as taxas de juros por lá, já tem expectativa de que vai aumentar. O Banco Central americano já falou que vai aumentar. Então eles reprecificam isso, refazem os cálculos, veem que as ações não valem tanto quanto eles achavam, porque agora a taxa de juros vai ser maior, e acabam vendendo ações justamente por estarem em preços já muito esticados. Por isso que a gente está vendo, inclusive, as ações caindo lá fora também, em várias partes do mundo, tá? Então, esse é um fator. Isso muda lá e isso muda aqui também, porque interfere no valuation, na reprecificação das ações aqui no Brasil. E por que isso acontece? Por que eles mudam o cálculo? Por que faz sentido as ações valerem menos, terem um preço menor agora? Porque taxa de juros em alta freia a economia. Agora há pouco, acabei de falar que quando a taxa de juros sobe, aumenta o custo dos empréstimos, dos financiamentos, então as pessoas consomem menos. Quando as pessoas compram menos, consomem menos das empresas, o que acontece? A empresa não vende tanto. O que acontece? A empresa não lucra tanto.
Se a empresa não lucra tanto, ela não precisa produzir a mesma quantidade de produtos que ela está produzindo. Ela vai começar a demitir gente. Demite gente, menos gente com dinheiro no bolso, menos gente comprando, demite mais gente e assim se instaura um ciclo negativo. Então é muito ruim isso para a economia, é ruim para as empresas que já têm dívidas. Se a taxa de juros está maior, elas começam a pagar mais juros pela dívida, justamente no momento que elas estão vendendo menos, que o lucro está menor e algumas ações, se você não souber analisar, podem ir à falência, podem ir a zero realmente, tá? Só que quando aumenta a taxa de juros, olha só, como aumenta a taxa de juros quando aumenta nos Estados Unidos, existe uma atração dos investidores para investir em renda fixa nos Estados Unidos. Por que que no Brasil, com a taxa Selic a 10%, a 15%, a 20%, não atrai investidores estrangeiros para investir em renda fixa? Porque existe o risco cambial. Imagina o seguinte, imagina que a gente está com a taxa de juros aqui a 10%, 15%, 20%, seja lá o que for, na Argentina 40%, em um país subdesenvolvido, que não usa, por exemplo, moeda forte como o dólar, por exemplo. E aí o investidor estrangeiro entra com dólares aqui. Ele pode ter um ganho de 20% na renda fixa, só que a moeda pode desvalorizar 40%, não adianta ele perder 20%. Então, como a nossa moeda aqui no Brasil não é estável, ela é muito instável, o que acontece? O investidor estrangeiro não vem para cá quando a taxa Selic está alta, quando a taxa de juros está alta. Nos Estados Unidos é diferente, o dólar ele é muito mais estável, uma moeda é muito mais estável, muito mais provada no tempo. Então, quando aumenta a rentabilidade da renda fixa lá, muitos investidores estrangeiros tiram dinheiro de países subdesenvolvidos, tiram dinheiro das ações mesmo nos Estados Unidos e começam a investir em renda fixa. Começam a focar o investimento mais em renda fixa. Por isso que eu posso fazer uma afirmação muito clara para você. Se a taxa de juros americana estiver em 2% e a taxa de juros brasileira estiver em 20%, o investidor estrangeiro prefere investir na taxa de juros americana, na renda fixa americana, porque ele não tem esse risco do câmbio, esse risco cambial, esse risco da moeda se desvalorizar. Então ele tirando dinheiro, tirando seus dólares ou parte deles aqui do Brasil, o que acontece? O dólar por aqui se valoriza, o dólar por aqui sobe. Por isso que o dólar é uma anti-ação, é um investimento que faz com que a gente consiga lucrar quando as ações caem, tá? Só que tem um efeito colateral. Se o dólar sobe, e por isso que as ações estão caindo aqui, presta bem atenção, se o dólar sobe, aumenta o preço de todas as matérias-primas, de todas as commodities, todas as matérias-primas que a gente usa para produzir as coisas no Brasil. Então pensa no seguinte, tudo que é matéria-prima é cotado em dólar. Desde algodão, desde arroz, desde silício, que é usado para tela, por exemplo, do celular, desde petróleo, tudo é cotado em dólar. Se o dólar sobe, vai aumentar os preços dos produtos por aqui. Se aumentar a inflação por aqui, se aumentar os preços dos produtos por aqui, aumenta a inflação. Aumenta a inflação aqui, aumenta a taxa de juros aqui do Brasil ainda mais. E isso faz com que a nossa economia freie ainda mais e piore ainda mais. Isso faz com que as empresas lucrem menos, paguem mais juros pela dívida aqui no Brasil. Então, quando aumenta as taxas de juros nos Estados Unidos, além do fluxo do dinheiro ir para lá, o que acontece? Acaba acarretando a alta do dólar por causa desse fluxo, e a alta do dólar acaba acarretando inflação aqui no Brasil, aumento da taxa de juros ainda maior aqui no Brasil e a economia patinando ainda mais aqui no Brasil, o que faz com que as empresas lucrem menos e por isso o preço delas cai, porque o preço acompanha o lucro com o passar do tempo. Só tem um detalhe importante, se o juro subir demais por lá, vai ter crise nos Estados Unidos. E crise nos Estados Unidos acontece. Talvez vocês estejam mal acostumados olhando as ações americanas subindo nessa bolha desde 2008 e achem que os Estados Unidos, meu Deus, é mil maravilhas a economia americana. Se você for olhar entre 2000 e 2010, as ações americanas ficaram 100% paradas, estacionadas. Essa tara que muitas pessoas têm por investir em ações americanas é simplesmente uma questão de momento. É simplesmente uma narrativa que é contada para elas, que são ingênuas, infantis, e no mundo dos investimentos, tá? E elas caem nessa pegadinha e acham que vai ser maravilha a vida toda para sempre. Mas também tem crise por lá. Tendo crise nos Estados Unidos, o que acontece? O dólar continua valorizado e vai se valorizar ainda mais porque justamente o fluxo do dinheiro vai para fora, o dólar continua valorizado, ele não volta, né? Quando que o dólar ia se desvalorizar por causa da crise dos Estados Unidos? Não, só se o dólar voltasse para o Brasil. Mas não é esse o caso. O fluxo do dinheiro dessa forma vai para o ouro.
o investimento mais antigo do mundo, um investimento que se valoriza muito em crises internacionais e crises em países subdesenvolvidos. Por isso que o ouro é uma anti-ação também, que a gente está sempre pronto para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, usando essa trinca, ações, anti-ações, dólar, ouro e assim por diante. Tá? Então, nesse caso, nesse cenário dos Estados Unidos em crise, o dólar valoriza e o ouro, meu Deus, dá uma porrada e valoriza pra caramba. É só você olhar o que aconteceu com o ouro a partir de 2000, a partir de 2008 e assim por diante, tá? Somado essa questão da taxa de juros americana, que repercute na reprecificação, que repercute na economia americana ficar frágil, que repercute no dólar subindo, a nossa economia ser afetada, somado a isso a gente está vendo novas variantes surgindo. Novas variantes que, poxa, alguns países já decretaram lockdown por algumas semanas. Aqui no Brasil o negócio está vindo muito forte. Hoje mesmo cruzou, eu odeio olhar notícia, não olho notícia. Há muito tempo não olho nem televisão, faz vários anos. Mas hoje eu abri o Facebook e cruzou para mim uma informação ali, enfim, de que 1 a cada 3 pessoas estava testando positivo para a nova variante. A que está mais em voga, que está mais acometendo pessoas, né? E tá surgindo novas variantes em outros países, né? Eu lembro que quando surgiu isso, lá no início de 2020, as pessoas falavam, o primeiro lockdown que teve vai ser 15 dias e vai estar tudo certo. E naquela época eu falava, gente, isso vai durar 2 anos. Fácil, 2 anos fácil. Fechou 2 anos agora. E isso não tá nem perto de acabar. O meu irmão disse que é 2027. 2027 é a data. Mas enfim, talvez a gente leve uma década para voltar ao normal. Então a gente precisa estar sempre pronto para que novas quedas possam acontecer justamente por surgimento de novas variantes, justamente por surgimento de novas ondas e assim por diante, tá? Eu falo isso porque otimismo barato não adianta nada, você tem que encarar a realidade, é assim que adulto vive a vida, não é vivendo num mundo cor-de-rosa. Então isso está gerando medo, os investidores vendem as ações e as ações acabam caindo. Terceiro ponto, muito importante, que eu venho alertando há mais de meio ano, proximidade da corrida presidencial. Quanto mais próximo fica, mais volátil fica. Quanto mais volátil fica, mais os investidores da esperança se ferram. Porque se as ações caem, você está lá investindo numa ação, rezando, torcendo para que ela se valorize. Você não está protegido, você não tem anti-ações, você não está pronto para lucrar também nas quedas da bolsa, você vai se ferrar. Porque você vai ter desvalorização atrás de desvalorização. E não vai ter nenhum benefício, nenhuma contrapartida. Você não vai conseguir lucrar nas quedas. Você só lucra se a bolsa subir, se as ações subirem. Se a bolsa subir, não. Porque bolsa e ações é coisa totalmente diferente. Então, quanto mais perto chegar dessa que vai ser a corrida presidencial mais polarizada da história, mais volatilidade vai ter. Então, se prepara, tá? Olhando toda essa ótica, a gente já vê. Principal razão, na minha visão, tá? Taxa de juros americana e a interrupção desses estímulos econômicos nos Estados Unidos. Segundo ponto, novas variantes. O mundo está entendendo que esse negócio não acabou e não vai acabar, que vai surgir muita coisa, que vão surgir novas ondas. Então a gente tem que ter clareza sobre isso, tá? Terceiro ponto, proximidade da corrida presidencial. Olha só, foco. Muitos investidores estrangeiros, como está num ano de corrida presidencial, eles não vão fazer investimento no país agora, eles vão esperar ano que vem, o que favorece ainda mais a questão do dólar. Imagina você, investidor estrangeiro, vai pensar, tem um candidato que é extremamente oposto ao outro. Será que eu vou fazer um investimento a longo prazo no Brasil agora? Será que eu vou entrar com os meus dólares no Brasil agora? Bom, acho que não, acho que eu vou esperar ano que vem para ver quem que vai tocar essa economia, para ver se, imagina, se eu entro agora e me ferro ano que vem, vai perder um dinheirão se porventura o presidente não apoiar alguma medida, etc e tal. Então, existe muita volatilidade na bolsa a partir de agora e vai aumentar ainda mais. Tá bom, Vinícius, mas me diz uma coisa, até onde essa queda pode ir? Onde essa queda pode chegar? E eu quero te mostrar uma coisa aqui na minha tela. O que você está vendo aqui, é o histórico do índice PL das ações aqui no Brasil. O que é o índice PL? É o preço das ações dividido pelo lucro por ação. Então é o preço dividido pelo lucro. Quanto maior esse indicador, significa que o preço está muito alto em relação ao lucro que as empresas estão gerando. Quanto menor esse valor, significa que o preço das ações está muito baixo frente ao lucro gerado nos últimos 12 meses. Eu estou te mostrando aqui o histórico completo, desde 2001, tá? Primeiro dado aqui é de janeiro de 2001 até aqui o início de 2022, que a gente consegue pegar direitinho aqui. E o que a gente consegue ver? Hoje, esse PL, ele está na casa de 6,85. Se a gente pegar o histórico completo, a gente vai conseguir ver
que esse histórico PL, ele chegou nesse patamar aqui poucas vezes. Antes disso, chegou em 2008. Depois desse momento, as ações subiram 100%. As ações dobraram. Em 2002, 2003, na verdade, depois das ações caírem mais de 50%, o que aconteceu? Esse PL chegou em 5,55. Depois disso, as ações valorizaram 700% até 2008. Então, existe uma coisa que é inegável. As ações estão muito baratas. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa. Esse indicador ele é formado por preço e por lucro. O que isso quer dizer? O preço hoje das ações está baixíssimo frente ao lucro gerado nos últimos 12 meses. Só que, e se o lucro das empresas diminuir por conta da alta da taxa Selic? Por conta, talvez, de mais pessoas desempregadas? Por conta, talvez, de um pagamento de mais juros pela dívida que ela tem? Então, isso pode acontecer. É razoável supor que o lucro das empresas pode cair pela metade. Se o lucro das empresas cair pela metade, esse PL, que hoje é de 6,5, vai para 13, que é mais ou menos a média histórica. Mais ou menos a média histórica, porque pula para 13. Então não estaria tão barato assim. Estaria mais ou menos nesse patamar por aqui, ó. Nesse patamar por aqui. Então a gente tem que ter cuidado, porque esse é um indicador com preço e lucro. Tá barato? Tá. Se mantiver o lucro constante. Se diminuir o lucro, o que acontece? O preço pode ficar igualzinho, que esse indicador ele vai para cima. Então a gente tem que ter bastante atenção em relação a isso. Outro ponto relevante e importante. Se a gente analisar o que aconteceu com as ações desde o início das quedas, lá em junho de 2021, a gente vai ter uma percepção. Vou te mostrar aqui na tela agora. As ações já caíram desde lá do pico. Segundo o índice Bovespa, 22%. Segundo o índice da Small Caps, 33%. Se a gente analisar historicamente no Brasil, só nos últimos 30 anos, as ações já caíram mais de 45% 6 vezes, tá? 6 vezes mais de 45%, 4 vezes mais de 50% e 2 vezes mais de 60%. Então, é razoável a gente supor que essa queda nas ações pode dobrar com muita tranquilidade. Fundo do poço tem porão. Nada caiu tanto que não possa cair mais. Então, entenda que as ações podem dobrar as quedas, que pode cair muito mais. O que está barato pode ficar ainda mais barato. Por isso que você não deve ter foco no curto prazo ao investir na bolsa. Você tem que focar no horizonte de tempo maior, pelo menos 5 anos. Tem que focar em investir por esse período para que você consiga ter resultado. Se você aplicar o método investidor sempre em alta, quer investir só em ações, foco no mínimo 20 anos. Investir em ações e anti-ações, implementar todas as técnicas do método, fazer o rebalanceamento, selecionar do jeito que é ensinado, calibrar de forma específica a diferença entre o veneno e o remédio e a dose, aí sim 5 anos. Senão você tem que focar num tempo muito maior e pode ficar 10, 15 anos perdendo dinheiro. Mas entenda, pode cair muito mais. Só que é inegável que realmente está barato. E mesmo que o lucro das empresas caia pela metade, continua na média histórica, não está caro. Então, algo é verdade, não está caro, está barato, hoje está. Pode não estar tão mais barato a partir do próximo ano, mas assim, caro está longe de estar as ações aqui no Brasil. É uma grande oportunidade. Só que a gente nunca vai acertar o momento da virada. A gente pode ficar esperando essa queda acontecer e pode ser que não caia mais. Pode ser que agora, a partir de agora só suba. Por quê? Porque os Estados Unidos conseguiu absorver um crescimento da economia mesmo com a taxa de juros maior. Porque aqui no Brasil a inflação pode começar a cair, parar de subir, porque vem surpreendendo de alta, atrás de alta, atrás de alta e assim por diante. A taxa Selic talvez tenha que subir menos aqui. Muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer e pode te surpreender. E se você não estiver preparado, você não vai lucrar. Você pode inclusive perder dinheiro por ficar chutando. Tem gente que acha que investir é ficar chutando o que vai acontecer. A probabilidade é a prima pobre da possibilidade. Você tem que olhar para os cenários que podem acontecer e se preparar para lucrar em todos eles. Senão você é um apostador. E nada além disso. Então a gente não vai conseguir acertar o momento da virada. O momento que vai parar de cair vai começar a subir. Que vai parar de subir, algum investimento vai começar a cair. A gente tem que estar exposto da forma certa para que a gente consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Por quê? Em todos os horizontes de tempo possível de análise, a gente enxerga que, fazendo dessa forma, a rentabilidade é muito superior do que se eu investir somente em ações. Pelo menos 50% superior. Por quê? Porque as ações,
ou as anti-ações também, qualquer investimento de renda variável, o que acontece? Eles não têm um limite para alta, mas eles têm um limite para queda. O máximo que qualquer investimento pode cair é quanto? É 100%, no pior dos cenários. O máximo que o investimento pode subir é quanto? Não existe máximo. É por isso que quando a gente combina ações e anti-ações da forma certa, na medida correta, usando os percentuais adequados, escolhendo boas empresas, escolhendo empresas que não vão quebrar durante a crise, que vão conseguir passar por toda a crise, selecionar com cuidado, diversificar as ações certinho em setores diferentes, em tamanhos diferentes, a gente consegue ter um resultado muito maior. Olha só o que eu vou te mostrar agora. Olha só, 2000 até o final de 2002. O que aconteceu com as ações? Ó, olha bem na direita embaixo, uma queda de 53% em média nas ações. Poxa, imagine perder a metade do seu dinheiro quando você está começando a investir na bolsa. Investiu em ações, perdeu a metade do que você acumulou na vida. Pois é, quanto tempo você trabalhou à toa, hein? Só que se você tivesse anti-ações do mesmo período de tempo, enquanto as ações caíam 50%, as anti-ações chegaram a subir o quê? 150%, 139%. Como é que você vai ficar nervoso, preocupado, ansioso, com medo de perder dinheiro se existe esse fluxo acontecendo? As anti-ações se valorizando pelo menos 2 a 3 vezes mais do que a queda das ações. Logo depois desse período, entre 2003 e 2008, o que aconteceu? Foi a vez das ações, é normal, tudo se comporta em ciclos. E as ações se valorizaram quanto? Olha só, subiram mais de 600%. As anti-ações, ó, o dólar caiu 43%, poxa, ganhar 600 e ter uma queda de 43%, está tudo certo. E o ouro ainda se valorizou um pouco. 25%, porque o ouro depende de uma dinâmica internacional muito maior. Agora, depois que as ações subiram, o que aconteceu? Até 2016, a gente teve uma crise aqui no Brasil. A maior crise da história republicana brasileira até então. E as ações despencaram. Quanto que as ações despencaram de 2008 até 2016? Olha só, 45%. Chegaram a cair até mais aqui, ó. Chegaram a cair 55%. Só que o dólar e o ouro, as anti-ações em resposta, durante o mesmo período de tempo, o dólar subiu 144%, como era uma crise internacional, o ouro subiu mais. O ouro se valorizou 227%. Então entenda isso aqui e ó, no curto prazo as coisas podem ficar meio de lado, ó. Olha só, durante o ano de 2010, as ações e o dólar estavam meio empacados ali. Durante 2011 o negócio ainda estava meio empacado. 2012 abriu a boca do jacaré. 2012 a gente teve uma diferença muito grande. Uma pequena queda nas ações e uma grande alta no dólar que justificou esperar todo esse momento. Entregou uma excelente rentabilidade para quem foi paciente. Porque a Bolsa de Valores é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes, dos despreparados para os preparados. Você só tem que escolher em que lado você vai ficar. No lado do apostador, que vai, não, agora não é hora de investir em ações, eu vou acertar o momento que elas vão começar a subir. Ou no investidor sempre em alta. Uma pessoa que em paz, com 1 hora por mês no máximo, entendendo tudo que ela precisa fazer, vai executar o método, vai, uma vez por mês, fazer o seu aporte mensal para aumentar o seu patrimônio investido, vai, num determinado período específico, fazer os seus rebalanceamentos, uma técnica super importante do método, reanalisar uma vez por ano as suas ações, seus fundos imobiliários, vai investir em renda fixa, podendo ter ganhos muito superiores ao que é normal em renda fixa, como por exemplo 50% em um ano, isso pode acontecer, usando a marcação ao mercado. Enfim, vai implementar todo o método, que é muito mais do que investir só em ações e anti-ações. Vai investir com paz, com tranquilidade, sem precisar acompanhar a notícia, sem precisar olhar para um gráfico, só te mostro aqui para te comprovar o que eu estou falando. E pronto, vai colocar o seu dinheiro para trabalhar por si nas altas e nas quedas da bolsa. Você escolhe. Você vai ter paz na sua vida, você vai ter tranquilidade e vendo teu dinheiro multiplicar em qualquer cenário, ou você vai ficar nessa corrida sem fim de saber o que é que vai acontecer amanhã e ficar apostando. A escolha é tua, tá bom? Pode cair muito mais, as ações estão baratas. Se cair muito mais e você tiver anti-ações combinando da forma certa, investindo nas ações certas, não as que vão quebrar durante a crise, você vai ter sucesso. Agora, apostar é o pior caminho, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu coisas novas aqui, se você conseguiu enxergar esse cenário que parecia nebuloso na tua frente, faz o seguinte agora, clica aqui embaixo em curtir, gostei, coraçãozinho, porque assim você me ajuda a enviar esse conteúdo para mais pessoas. As redes sociais trabalham assim. Quanto mais interação tem no vídeo, mais elas compartilham e você me ajuda a conseguir ajudar mais gente, tá? Tem muita gente, tem milhões de pessoas perdendo dinheiro na bolsa.
Eu não aguento mais ver gente perdendo dinheiro na bolsa. Não aguento mais ver gente sendo enrolada por banco, por corretora, por pirâmide. Chega. As pessoas têm que ter conhecimento. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Então, compartilha também. Manda pros teus amigos, manda no WhatsApp. Só não deixe essa mensagem morrer aqui, tá bom? Conto contigo. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo e até mais.